Para você que gosta de automobilismo, seja muito bem-vindo. Esta é mais uma edição do Redação Automotor. Hoje eu recebo aqui para conversar com a gente o editor executivo de automobilismo da Band, o Fred Sabino, para a gente falar desses testes que estão chegando aí, os testes de pré-temporada da Fórmula 1, os únicos testes antes da abertura da temporada lá na Austrália. Tudo certo, Fred? Tudo certo, Thiago. Prazer estar contigo. Que legal ter você aqui na redação do Automotor pela primeira vez, bonito, tá? Nossa nova casa. E tudo aqui tá bem chique, tudo certinho. Parabéns aí para todos. Que bacana, obrigado. E já quero ouvir a sua expectativa, porque você esteve nos últimos testes, se não me engano, desde 2021. Desde 2019. Desde 2019, ainda com a TV Globo, depois 2021 com a Band, acompanhando todos os testes de pré-temporada, né? Inicialmente lá em Barcelona, enfim, e agora no Bahrein. Conta pra gente um pouco da experiência de quem viveu isso lá de dentro. O que são esses testes? Para que servem esses testes? O que a gente vai ver nesses 3 dias de pista? Olha, Thiago, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos acompanhando. Muito se fala de você esconder o jogo, mas também não é tanto assim, tá? Porque você tem uma temporada que vai começar em breve, não adianta você também esconder tudo, você não andar tudo, você tira um pouco o pé até um certo ponto. Mas, vamos dizer, as carências de cada carro já ficam evidentes logo nos primeiros testes. Eu lembro muito bem de uma cena, em 2022, estava no paddock do Bahrein com a Mariana Becker, 2023. Eu estava no paddock do Bahrein com a Mariana Becker, ali esperando para fazer as entrevistas, e aí a McLaren lá atrás, andando mal, e a gente falou, será que eles estão escondendo tanto jogo assim, não sei o quê? Aí passa o Zac Brown com a cara totalmente emburrada, passa o Lando Norris também de cabeça baixa. Sim. E nas próprias entrevistas a gente vê a expressão corporal deles, que realmente a coisa não estava boa. Tanto que eles começaram muito mal a temporada, só lá pro meio do campeonato que eles conseguiram reagir. Impressionante essa reação, também conta aí para a gente observar nesses testes, né, que não é o fim do mundo. A McLaren conseguiu algo que poucas equipes conseguiriam, mas a Alpine, por exemplo, começou mal ano passado, acho que foi a pior equipe dos testes, ou uma das piores, e terminou o campeonato em 6º, né, chegou ali brigando um pouco melhor do que estava. Então é isso, não precisa de tanto desespero, mas também não vamos duvidar do que a gente está vendo, né? Seja pro bem, seja pro mal, torcedores, calma. É isso que tem que ter. Agora, é interessante te ver o confronto direto, né, entre as equipes, o primeiro confronto direto. E é o que eu falo, nem sempre o que eles falam, a linguagem falada, é exatamente o que está acontecendo, mas a linguagem corporal, a linguagem de cada expressão que eles dão, assim, e o que a gente vê no paddock, porque agora os testes são transmitidos pela TV, inclusive o Band Esportes e o Band Play vão transmitir. Os 3 dias, das 4 da manhã, 1 da tarde. Exatamente. Mas o que a gente vê de comportamento, a gente não fica assistindo ao treino o tempo todo, até porque a gente tem entradas ao vivo, a gente tem gravações de entrevistas que a gente tem que fazer, mas principalmente, sei lá, o Verstappen não está andando de manhã. Ele fica um tempo no box, outro tempo ele circula, outro tempo ele bate papo com alguém, e a gente vê muita coisa por trás ali dos boxes, o que acontece no paddock. Sim. Às vezes a gente vê por exemplo, o Christian Horner, com aquele escândalo do ano passado, estava sumido, ele passava rapidamente pelo paddock de um lado para o outro, para não ser abordado, enfim. É lógico que as entrevistas têm horários marcados, né? Você não vai abordar o cara no paddock para fazer uma entrevista. Sim. Mas a gente percebe quando o cara tá chateado, percebe quando o cara tá feliz, enfim. E no caso do ano passado, era muito engraçado, porque o Christian Horner, ele não circulava muito, mas a gente via no próprio box da Red Bull todo mundo muito tranquilo, todo mundo muito confiante, e a Red Bull dominou amplamente a pré-temporada, assim como acabaria fazendo na primeira metade do campeonato. É interessante isso, não é um extrato fiel, mas é o que a gente tem para avaliar ali, e é interessante dar valor sim ao que a gente vê nos testes, porque muito daquilo se repete. Não é mais tanto quanto antigamente, que você tinha lá uma equipe que botava um pneu magnífico, pouco combustível no finalzinho. Claro que pode acontecer, mas hoje em dia isso é bem menor, porque as equipes precisam mesmo usar esses testes para resolver os problemas que ela tem, né? Você não precisa ficar enganando
muito. Você precisa partir para a parte efetiva. Até porque, Thiago, você tem, vamos dizer, a espionagem e a contra-espionagem, né? Tem fotógrafos espalhados por tudo quanto é lugar, agora o teste é transmitido, né? Então Sim. você vê o que acontece. Por outro lado, tem outras situações, por exemplo, a gente vê isso muito em Barcelona, porque em Barcelona, o prédio dos boxes ali, você consegue ir até o terraço e ficar enxergando aquele retão de Barcelona. Então você via muitas vezes piloto andando com a asa fechada, então você não tinha um retrato exatamente fiel do que está acontecendo. Ou então você não via muito eles andando no tráfego, ou então você via long runs que você ouvia pelo som, que o cara tirava o pé um pouco antes da hora, o cara não estava com... Entendeu? Então você tem diversas questões ali que você avalia, né? Não só a velocidade pura. Tem o ritmo de corrida, tem o cara que você vê que não está forçando tudo que pode, aí você tem outros caras que você vê que estão tentando chegar no outro, não chega. Então, um monte de nuances aí, bem interessantes. Falando em termos de formato, novamente, cada equipe com apenas um carro, certo? Certo. Os pilotos divididos em períodos, cada piloto tendo aí um período e meio, um dia e meio, né? No total, 3 períodos, vai dos 6 disponíveis. Tem divisões, né? Por exemplo, no ano retrasado que o Lance Stroll estava machucado e o Drugovich acabou guiando, mas ele guiou menos do que o Alonso. Depende também se tem algum problema mecânico no carro. Aliás, os testes são ótimos para ver a confiabilidade do carro. Então, nunca é uma divisão perfeita. Assim. Mas, de qualquer forma, é isso. A gente nunca vai ter o Bortoleto andando ao mesmo tempo do Hülkenberg para fazer essa comparação. Ainda não é o caso, né? Não é o caso, porque é só um carro disponível e as equipes divulgam sempre na véspera ou na antivéspera a divisão, né, de cada piloto na pista. E é isso, dependendo do horário que você andou, não importa o que o outro fizer. Sei lá, você andou no fim da tarde já com o sol baixando ali, ou no início da noite, com a pista boa. Não importa o que eu fiz de manhã, posso ter usado o melhor pneu, combustível lá no finalzinho, eu não vou conseguir chegar no tempo que você fizer nessas condições muito melhores. Então é isso que a gente precisa se atentar também ao longo dessas sessões. Né? E no caso do Bahrein, Thiago, você tem realmente o anoitecer. Nas últimas 2 horas o sol começa a baixar e eles pegam a pista noturna. Então a temperatura do pneu varia muito a condição. Sim. Então nunca é igual. Quero saber de você, Fred, o que você está esperando para esses testes? Quais são as principais novidades que você quer botar o seu olho aí? Eu confesso que a minha maior expectativa está na própria Red Bull, porque ela terminou o ano com muitas dificuldades e precisaria reagir para voltar a ter aquele carro competitivo como eles tiveram. Qual que é a tua principal destaque que você faz aí desse teste? Olha, Thiago, eu concordo com você, a Red Bull é para a gente ficar muito de olho, até porque está sem o Adrian Newey. Ele não participou em absolutamente nada desse projeto do carro. E perdeu também o Jonathan Whitley, né? Então, que era um cara fundamental ali no corpo técnico da Red Bull. Eu estou com muita curiosidade para ver como que vai ser esse primeiro carro, né, da Red Bull sem o Newey. É lógico que lógico que as primeiras imagens, parece que não mudou muita coisa, até porque a pintura é a mesma, mas a gente vai ver na pista uma Red Bull aí bem diferente, porque quem ganhou o campeonato do ano passado foi o Max Verstappen. Sim, muito claramente. Ele pegou literalmente o touro à unha, né? O touro vermelho à unha, e conseguiu controlar os ataques do Lando Norris e da McLaren. No caso do Mundial de Construtores, não deu para a Red Bull, porque o Sérgio Pérez não estava entregando nada, e aí você vê como que o Verstappen realmente está tecnicamente num nível muito absurdo. Outro ponto importante, Fred, é que, diferentemente dos anos anteriores, o teste não é na pista que abre a temporada. Porque, honestamente, na primeira corrida do ano, assistindo o GP, eu falava, poxa, mas eu já vi tudo isso semana passada. Então, acho que tirava um pouco do brilho, né? Eu acho que as equipes chegavam excessivamente bem preparadas para a primeira etapa. Dessa vez, não. Dessa vez, Bahrein, 2 semanas depois, Austrália. Você acha que isso pode contribuir também para a gente ter um início de temporada mais interessante? Sim, Thiago, até porque o circuito de Melbourne ele não é permanente, é um circuito temporário ali no Albert Park, então você tem características diferentes, não tem atividade noturna na Austrália, é um circuito perigoso, é um circuito que tem muita bandeira amarela, muita bandeira vermelha, inclusive. Eu concordo contigo, Thiago, acho que por ser na Austrália,
eu acho que pode ter um molho a mais. Na Austrália pode chover também, no caso que não acontece no Bahrein. Era realmente uma progressão do que se via na semana anterior, esse Grande Prêmio do Bahrein abrindo o campeonato. A gente teve uma mudança muito grande aí, né, no grid, as equipes trocando de pilotos, Hamilton indo para a Ferrari, a Mercedes apostando no Kimi Antonelli, a própria Red Bull dando uma chance ao Liam Lawson. Queria entender de você, o que esses pilotos que estão mudando de casa vão estar observando nesses dias de testes. Eles, por exemplo, no caso do Hamilton, é um cara que já está adaptado, já vai chegar e já vai andar como se estivesse na Ferrari há 5 anos, ou não? Ou ainda é um período de entender um pouco a situação, parar no box da equipe errada? Isso foi maravilhoso, né? Lembrando que quando ele trocou a McLaren pela Mercedes, no Grande Prêmio da Malásia, ele trocou de box, né? Tudo prateado na época, mas enfim. O Hamilton fez um extensivo programa de preparação na Ferrari. Quando eu digo extensivo programa, simulador e testes também, mas com carros de anos anteriores. A Ferrari espremeu até a última gota da laranja aí para poder proporcionar ao Hamilton a melhor adaptação possível. E na semana passada eles andaram já com o carro novo, mas foi uma coisa meio experimental ali, fiorando, enfim, mesmo para quebrar esse gelo, né? É um shakedown, exatamente, teste de secagem. Então, tudo que foi possível fazer para o Hamilton se adaptar foi feito. Agora, ele tenta partir de uma condição mais parecida possível com o Leclerc e com os demais pilotos. Mas é óbvio que o Bahrein, até porque o Bahrein vai permitir uma quilometragem infinita, né? O piloto vai poder andar o que ele quiser, se o carro obviamente permitir. Eu acho que ali sim o Hamilton vai estar totalmente adaptado à equipe. Trazer aqui para o nosso papo o maior fabricante de manchetes da história recente da Fórmula 1, Helmut Marko. Eita. Recentemente ele falou a respeito do Hamilton que a expectativa é que o Hamilton, neste início de Ferrari, esteja atrás do Charles Leclerc. Você compartilha dessa opinião com o Helmut Marko? Tem um negócio chamado cronômetro para responder isso, né? Mas enfim, eu acho até natural que isso aconteça, né? Porque o Leclerc, eu vejo que o Leclerc é um piloto muito subestimado, porque no ano passado ele fez uma temporada muito boa para as condições que ele tinha, inclusive quase foi vice-campeão, né? Cometeu um erro só na temporada que foi no México, que ele perdeu o segundo lugar para o Lando Norris, mas eu diria que o Leclerc tem sido um tanto quanto subestimado. Eu acho que ele vai ter uma grande prova da sua carreira, né, ao disputar com o Hamilton, mas eu vejo hoje um Leclerc bem preparado para enfrentar o Hamilton, ao contrário de, 2, 3 anos atrás. Eu acho que hoje ele está forjado. A gente está falando de um Leclerc que é um cara tido por muitos como o melhor piloto da Fórmula 1 em volta rápida, né? Um cara que tem 26 poles, um cara que sabe extrair tudo do carro numa volta rápida. O Hamilton tem mais de 100, claro que ele também sabe, mas vai ser um duelo interessante de se observar sem dúvida alguma. Bortoleto, a nossa expectativa está muito grande em relação a um brasileiro de volta à Fórmula 1. Ele já fez treinos com a Sauber no ano passado, com o carro do ano passado, já andou esse ano também algumas vezes com os TPCs, né, os carros de temporadas anteriores. E o que esperar nesses 3 dias? O que o Bortoleto tem que ter em mente lá no Bahrein para aproveitar bem esses 3 dias que ele vai ter de testes? Quilometragem. É isso que ele precisa fazer. Quilometragem, até porque tempo de volta, eles vão tentar fazer no último dia, no caso na sexta-feira. Já no final do dia, nem sabemos se ele vai estar no fim do dia da sexta-feira no carro da Sauber. Então ele tem que ter quilometragem, errar o mínimo possível e principalmente trazer informação para a equipe. Como se comporta o carro, analisar os dados junto com os engenheiros, enfim. Ele precisa de quilometragem, andar o mais possível, até porque ele é estreante. Então Sim. Ele tem que acumular essa quilometragem para chegar com o maior número de informações possíveis aí para o Grande Prêmio da Austrália. Vai ser muito importante. O Bortoleto, que é um cara que se preparou muito bem para todas as categorias, né? Na Fórmula 3 ele se preparou muito bem, na Fórmula 2 ele se preparou muito bem, e agora chega a Fórmula 1 com essa grande oportunidade aí nas mãos. Agora, vamos falar um pouquinho de mudanças de regulamento. São poucas esse ano, né? Não tem nada muito assim agressivo, mas um ponto chama muita atenção
na parte técnica. A questão das asas, a lei anti-McLaren, flexibilização das asas. A gente vai ter uma mudança a partir do Grande Prêmio da Espanha, certo? Onde as asas não vão poder flexibilizar tanto. Qual que é a sua visão dessa mudança de meio de temporada? Então, como é que fica o trabalho das equipes nesse teste, sabendo que daqui a 8 corridas muda tudo? Bom, primeiro, Thiago, Fórmula 1 sempre foi assim. Tem um regulamento, as equipes tentam chegar ao limite do limite para cumprir essa regra e às vezes até burlam, vamos dizer, essa regra até serem pegas, entendeu? Então, no caso, aparentemente a McLaren foi pega, então eles estão fazendo uma mudança do regulamento. É evidente que todos nós gostaríamos que o campeonato já começasse com a regra do jogo igual até o final. Mas isso denota uma própria incapacidade da FIA de conseguir gerenciar isso da melhor forma. Como que cada carro vai reagir, isso não dá para a gente dizer. Mas, sem dúvida, é um fato até normal na Fórmula 1. Sempre alguém tentando pressionar o regulamento até o máximo, até que alguém descobre, opa, não é bem por aí. Qual o tamanho dessa mudança? Você acha que é possível que a gente tenha o que a gente teve o ano passado, uma equipe que ande muito bem nessas primeiras 8 corridas e de repente, como num passe de mágica, você tem aí outras forças entrando na briga? Eu acho ruim, Thiago, alguma equipe tentar apostar muito nessas 8 corridas no regulamento antigo e desprezar o novo, porque senão ela perde 2/3 do campeonato. Então, eu acredito que ninguém vai sofrer uma grande alteração, até porque todo mundo já está sabendo disso há algum tempo. Então, sim, quando projeta-se o carro, você já prevê o que vai acontecer, entendeu? Então, todo mundo sabe que vai ser até a 8ª corrida, todo mundo sabe que vão ter 16 provas com o novo regulamento, então não dá para projetar um carro para uma parte do campeonato e outro carro para outra parte do campeonato, até porque tem teto orçamentário, tem um monte de questões. Então eu não vejo que possa haver uma discrepância muito grande, até porque o projeto ele não pode, vamos dizer assim, funcionar em determinadas condições e em outras não, entendeu? Senão aí complica. Com um regulamento razoavelmente estável que a gente tem, com essa mudança que pontuamos aqui, sendo uma das principais delas, você acha que a gente vai ter mais do mesmo? E seria excelente, porque a gente está falando de mais do mesmo de uma temporada em que as grandes equipes todas venceram corridas, então foi muito movimentado, apesar do domínio inicial do Verstappen. Ou podemos ter mudanças? Pode pintar alguém aí que, sei lá, acertou na mosca e pode ter uma temporada dominante? Olha, eu acredito que seja muito difícil alguma equipe dominar amplamente o campeonato, que tenha conseguido alguma coisa específica que a faça dominar esse campeonato, porque a gente vai ter uma mudança muito radical de regulamento. Historicamente, se a gente observar, todos os últimos anos em que o regulamento terminou, né, para ter uma mudança radical, em todos os anos anteriores, a gente teve um campeonato bem disputado. Se a gente olhar ali 2012, 13, era muito equilibrado. Depois teve uma questão do pneu em 2013, da Pirelli, que aí a Red Bull disparou, mas foi uma coisa atípica. Se a gente for lá para trás, em 2008, foi um campeonato ponto a ponto entre Ferrari e McLaren. A Renault ganhou corrida, a BMW ganhou corrida. Então, 2021? 2021. Tá aí, né? Dispensa apresentações. Teve Alpine ganhando corrida com Ocon, teve Verstappen e Hamilton, aquele duelo espetacular. Então, eu não acredito que ninguém vai dar um grande salto, mas eu acredito mais no equilíbrio mesmo, né? O resta saber, volta ao ponto inicial do nosso bate-papo, como que a Red Bull vai entrar nesse campeonato. Eu tenho uma grandíssima curiosidade em relação a isso. Principalmente porque ela perdeu muita gente boa e não conseguiu reposição na mesma velocidade, até porque ela tem um outro pepino para lidar, que é a questão dos motores. Então ela está investindo muito nos motores. Ali sim, ela trouxe gente muito boa, muito competente, mas estão com os olhos lá. Então esse departamento mesmo de aerodinâmica, de design, ficou desguarnecido com a saída do Adrian Newey, aí depois de Jonathan Whitley também, que era um nome forte ali, sei lá, talvez o número 2 depois do Christian Horner, né? São coisas que vão pesar bastante para a Red Bull, mas eu tô contigo, eu acho ainda que a gente vai ter uma temporada
bem competitiva, com bastante gente andando firme, andando bem, andando na frente e com alternância de vencedores, que é sempre o que o fã deseja, né? E em cima disso, Thiago, eu acrescento o que o Lando Norris falou recentemente. Ele vê mais de 4 equipes ganhando corrida nesse ano. Mais de 4. Porque no A Sauber, quem sabe? Pô, quem sabe, né? Aí é bom pra gente. Mas, enfim. E um outro fator que eu quero colocar aqui nesse debate é o que o Adrian Newey falou, que em 2026, quando vier o novo regulamento, a gente pode ver uma disputa muito grande entre as unidades de potência. Sim. Como foi visto em 2014, né? No caso de 2014, a Mercedes deu um salto gigantesco no começo da tecnologia. E levou junto ao Williams, por exemplo. Isso, exatamente. Né? Tamanha era a diferença. O Felipe Massa teve perto de vitória com a Williams, né? Em Abu Dhabi. Mas podemos ver no ano que vem essa questão da guerra de motores. Agora, resta saber como eles estão trabalhando. Cada fabricante fecha 7 chaves do segredo, né? Vamos descobrir isso no ano que vem. Mas tem um ano ainda pela frente. Outra mudança de regulamento, o fim do ponto extra pela melhor volta. Vou te falar que essa aí me agrada muito. Nunca fui fã do ponto pela melhor volta. Sempre achei que não fazia sentido. E a Fórmula 1 custou a enxergar isso, mas enxergou, né? Era aquilo lá, era a vaca em cima do poste. Ninguém sabia quem tinha colocado, mas ela estava lá. Sua visão dessa mudança na Fórmula 1, esse fim do ponto extra? É um ponto interessante esse. Garoto. É um ponto interessante esse. Também não gostava dessa regra. A gente via algumas aberrações acontecendo, né? Gente que não tinha nada a ver com a história marcando ponto de uma forma que não condizia com o que se via na pista, e principalmente tirando ponto de quem tinha feito a volta mais rápida. Então, é uma regra que não pegou, não emplacou. Fala-se muito de dar um ponto extra para pole position. Para mim seria mais coerente, né? Como existia na Fórmula Indy muitos e muito tempo, muitos anos, né? Mas eu não concordo contigo. Esse ponto da melhor volta não vingou. Eu acho também que a pole position seria um bom momento para se colocar esse ponto. Muita gente fala, mas aí você corre o risco de decidir um campeonato num classificatório. Sim, a gente definiu um campeonato numa sprint recentemente, 2023. Então, acontece, é um novo automobilismo. E assim, se faltar um ponto para o cara ser campeão, não é o regulamento que fez aquela temporada ser chata. Todo mundo começa o campeonato sabendo como é que ele vai ser. Exatamente. Não vai ser esse esse ponto. Administrar, né? Então eu acho que realmente faria muito mais sentido. Aqui estamos já conjecturando, claro, mas seria muito mais eficaz do que um ponto pela melhor volta. Grande Prêmio de Mônaco. Rolou essa conversa recentemente de que a gente pode ter alterações de regulamento específicas para Mônaco. Essas alterações seriam, na verdade, mais pitstops, né, nesse primeiro momento. Como é que você recebeu essa informação e como você avalia a permanência de Mônaco no calendário e o que pode ser feito? Primeiro, apesar de tudo, eu sou favorável a Mônaco no calendário. É uma tradição muito marcante na Fórmula 1, é um lugar espetacular e você tem uma classificação realmente disputadíssima, com imagens maravilhosas, pilotos indo no limite e tal. Eu acho que é uma tentativa. A gente estava falando do ponto extra da volta mais rápida. Quando ele apareceu, a gente falou, bom, é uma tentativa, vamos ver o que vai dar. Não vingou, não deu certo, tira e beleza. Eu acho que no caso do Grande Prêmio de Mônaco, podem fazer, vamos ver o que dá. Acho que é uma tentativa de você melhorar a corrida. Muito em função do que aconteceu do ano passado. De todo mundo. O que eu acho que eles estão fazendo uma medida que, na verdade, acho que poderiam fazer outra também. Esse negócio de trocar o pneu na bandeira vermelha, a não ser, eu acho que deveria só ser autorizada por questão de segurança e pelo mesmo tipo de pneu. Se o cara está com o pneu duro e precisa trocar porque está na bandeira vermelha, só se ele tiver um pneu duro usado nas mesmas circunstâncias e que tenha condição de segurança. Agora o cara troca por pneu macio, aí complica, né? Não existe meio parque fechado, né? Ou tá no parque fechado ou não tá. Então se o cara pode trocar pneu, ele pode trocar tudo. Exatamente. Então não faz sentido. Eu só sou favorável à mudança no carro durante bandeira vermelha por questão de segurança. Se tem uma asa solta ou alguma coisa que pode pular do carro e atingir alguém, ou se o pneu estiver furado, não é pneu gasto, é furado. E aí, enfim, mas eu realmente essa regra de trocar pneu
Na bandeira vermelha é complicado. E para contextualizar, foi justamente isso que despertou a atenção da Fórmula 1, enfim, do Conselho da FIA, para mudar essa questão para Mônaco, porque foi o ano passado aquele acidente espetacular ali na largada, espetacular em termos de imagens, né? Que acabou causando a bandeira vermelha, todo mundo trocou opinião, a corrida acabou ali, basicamente. Então isso gerou a discussão que trouxe agora essa sugestão de ter pitstops obrigatórios a cumprir. Fora a questão do ritmo, né? Porque obviamente para todo mundo segurar 78 voltas, né? Todo mundo tinha que tirar o pé, meio que nem eles falam, coasting home, sabe? Uhum. Enfim, a corrida ficou muito monótono com isso. Alguns amigos já sugeriram isso, não vou lembrar quem foi, me perdoem, mas de repente fazer o que Indy, o que NASCAR fizeram no passado, você ter um carro para prova especial. É para Indianápolis, então esse carro aqui é só de Indianápolis, ele é mais estreito, ele é aqui, a asa é diferente, é o carro só de Daytona ou de Talladega, ele é mais assim, mais assado, ele não vai para pista em outras corridas. Então, sei lá, você faz um Fórmula 1 menor ou com uma regra diferente só para Mônaco, pode ser interessante também. Você tem uma corrida bem legal e com um ponto interessante aí. E sei lá, de repente você não conta pontos para construtores nessa prova? Sei lá. São coisas que poderiam ser experimentadas. No caso de um carro menor e tal, talvez fosse difícil para a questão do teto orçamentário, pudesse jogar contra isso. Mas você falou um negócio interessante. Eu me lembrei do ano passado, quando teve uma exibição em Mônaco com os carros do Ayrton Senna lá. Até o Bortoleto estava com kart do Ayrton, inclusive. Cara, a gente viu os carros, a Toleman, a McLaren, a Lotus, comparado com o carro de hoje, aquele tipo de carro era minúsculo, né? Então, você tinha como passar. Né? É muito difícil, claro que era, mas enfim, você tinha como tentar alguma coisa. Hoje em dia, você não tem nem como colocar o bico para tentar atrapalhar o cara da frente, rezar para ter alguma coisa, ou ter uma diferença de pneu gritante, enfim, ou chuva, etc. Porque esses carros são grandes demais. A última ultrapassagem pela liderança em Mônaco está para completar 30 anos. Foi em 96, o Damon Hill passando o Jean Alesi em condição de pneu diferente, um precisa parar no box, o outro não. Então nem foi, nossa, uma ultrapassagem. Mas foi a última troca de liderança, isso, claro, sem contar largada, né? Enfim, pitstops. Isso mostra o que realmente alguma coisa precisa ser feita. Fred, queria te agradecer aqui pela sua participação no Redação Automotor, que tenhamos uma excelente temporada, cara, que você possa voltar mais vezes aqui. Sempre que você quiser, estamos aí à disposição e que a gente tenha uma grande temporada, você conosco lá no Grupo Bandeirantes de Comunicação. É isso, meus amigos. Se vocês gostaram desse conteúdo, deixem o like, inscrevam-se no canal e principalmente deixem os comentários aí também, participem com a gente desse debate. O que vocês acham que vai acontecer nesses 3 dias de pré-temporada? Da minha parte, um grande abraço e até a próxima. Tchau!